Então, queridos, hoje nós vamos compartilhar mais um devocional e, como sempre, nós trazemos à luz da Palavra de Deus princípios tão poderosos para a nossa vida, para o nosso ministério e discipulado. E nós temos compartilhado aqui sobre discipulado e tem algo que eu quero compartilhar com você e também falar de muitas experiências que nós já tivemos, que sempre nós temos que relembrar e temos que orientar, né, aconselhar. E a palavra de Deus ela é tão rica, né? E eu quero falar com você sobre o poder do discipulado, sobre o poder dos relacionamentos, porque sem esses relacionamentos nós não podemos prosseguir, né? Nós temos a palavra de Deus que nos dá a garantia de que tudo aquilo que nós pedirmos no nome do Senhor, Ele fará. E se nós invocarmos o Senhor nas circunstâncias, Ele é poderoso para mudar. E Deus também é poderoso para mudar corações, né? Deus é poderoso para mudar circunstâncias. E nesse relacionamento de discipulado, aqui a gente está até compartilhando o livro Manual do Líder, que nós costumamos ler. No capítulo 4 ele fala muito disso. O capítulo 4 fala do desafio, né, do desafio da liderança. Não sei quanto a você, mas liderar é um grande desafio, né? Você está sempre precisando inserir, né, a palavra, você está sempre precisando mostrar a palavra para as pessoas e precisando ali ajustar uma série de coisas. Vocês veem isso muito na vida de Jesus, no discipulado de Jesus. Porque as pessoas falam, o discipulado de Jesus era o céu, né? De Jesus, ele era o próprio Deus. Mas não era bem assim. Você vê Jesus lidando com seus discípulos no dia a dia, fazendo os milagres. Eu costumo falar que Jesus ia para o mar, ele ia para ali, né, para a terra, ia para a montanha, ele ia ali na sinagoga, o tempo todo ele estava com os discípulos. Então ele tinha muitas circunstâncias que ele percebia algo na vida dos discípulos que ele precisava ajustar. E vemos isso muito na vida de Pedro, né? Que ele precisou ser muito firme com Pedro, a ponto de falar reda de Satanás. Quando Pedro ele teve ali uma atitude com Jesus, quando ele falou, o que o povo diz que eu sou, né? Aí os discípulos falaram, não, tu és Elias, né? Tu és um profeta. E Pedro falou, tu és o Cristo. Ele falou, muito bem, não foi nem carne nem sangue te revelou, mas o próprio Deus. Depois ele falou, olha, eu sinto muito, mas eu vou ser preciso, vai ser preciso eu partir, né? Eu vou morrer e vou ressuscitar. Em outras palavras, Pedro, não, isso jamais vai te acontecer. E nessa hora você vê Jesus exortando Pedro, né? Arreda-te de mim, Satanás. Eu nunca falei isso para discípulo nenhuma, mas você vê uma atitude firme de Jesus, né? Diante de uma atitude errada de um discípulo. E nós precisamos, queridos, nos colocar no lugar, na posição que Deus nos colocou, porque o Senhor nos colocou numa posição de formar discípulos. Como que nós vamos formar discípulos? Não é só numa reunião de discipulado, não é fazendo um evento, uma conferência, tudo isso faz parte. Mas nós formamos discípulos gerando. Nós formamos discípulos quando você passa um espírito, quando você passa um DNA, quando você passa uma paixão, quando você passa, né, ali o que está no seu coração e você transfere isso. Isso é quando você consegue transferir isso, você consegue então se reproduzir, né? Então a primeira coisa no discípulo é preciso gerar. Pessoas falam, nossa, mas você tem tantos discípulos, já levantou tantas pastoras, às vezes pastoras que já até são pastoras de nações. Sim, nós já tivemos muitos discípulos, já enviamos, recebemos outros, mas tudo é fruto de um gerar em Deus. Nós não recebemos nada pronto. Eu costumo falar, nem seu marido vem pronto. O seu marido é fruto daquilo que você gerou. Então você tem que gerar seu marido em Deus, tem que gerar filhos em Deus, tem que gerar discípulos em Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele é poderoso para mudar os corações.
Então, eu quero deixar isso para você. Primeira coisa, nós só geramos discípulos quando nós oramos por eles. Quando nós entendemos que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode mudar o coração, só o Senhor pode transformar. Né? Nós precisamos também de ajustar os nossos relacionamentos. E dentro dos relacionamentos eu quero colocar 3 coisas aqui para você que são fundamentais. Como construir relacionamentos de discipulado em Deus que vão perseverar e que vão gerar frutos. Primeira, através da transparência. Eu costumo falar, né? Meu discipulado, eu sempre ri muito, a gente conversa, mas aquilo que precisa ser falado, nós falamos em amor, mas nós falamos porque precisa haver uma transparência entre nós. Eu preciso confiar no coração. Quando eu vou exortar uma discípula na palavra, porque eu nunca falo aquilo que eu acho que nós precisamos exortar a palavra, nós precisamos ter discípulos que vão confiar no nosso coração. Sabe, confiar no coração é algo muito precioso, porque nós vivemos em dias de pessoas muito desconfiadas. Mas será que se eu der tudo para o discípulo, será que ele vai levar? Será que ele vai me deixar? Será que ele vai estar comigo amanhã? Já passei dessa fase. Eu dou tudo que eu tenho. Eu costumo falar para os meus discípulos, olha, tudo que eu tenho é seu. Meu telefone, minha casa, meu tempo, né, meus esboços. Porque eu decidi confiar. Eu decidi confiar no coração. Então nós estabelecemos relacionamentos confiando no coração. Amém? Jesus também foi assim. Tudo bem que Jesus foi traído por um. Eu também já fui traída na minha confiança. Mas eu não desisto. Jesus também não desistiu. Ele não desistiu de nós. Então eu sempre vou optar em confiar no coração das minhas discípulas. Amém? Segundo, aqui é a submissão. A Bíblia fala que Jesus foi submisso aos seus pais. A Bíblia fala que Jesus foi submisso a Deus. Você vê ali no ministério de Jesus, ele o tempo todo remetendo a Deus. Eu não vim para fazer minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Lá na cruz, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O tempo todo Jesus estava remetendo um relacionamento com Deus de entrega, de submissão, submetendo a vontade. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Né? Então, lá em João 17, Jesus fala, Senhor, os discípulos, esses que estão aqui, eles são meus, mas tu me deste. Nada era dele, tudo que Jesus tinha era Deus que tinha dado, porque era a autoridade, era, né, a própria vida de Deus. Então Jesus viveu uma vida na carne, como homem, mas completamente submisso ao Pai. E nós precisamos também gerar discípulos assim, onde não há submissão, não há autoridade. Se você quer ter autoridade, então seja o primeiro a submeter. Porque foi quando Jesus submeteu à vontade do Pai que o Senhor deu a ele as chaves do inferno e a autoridade para agir, a legalidade para agir na terra. Isso está escrito lá em Filipenses. Quando a Bíblia fala que ele veio como servo, viveu uma morte de cruz, não precisava ter vindo, nascido de barriga de mulher, mas ele veio, viveu aqui e submeteu em tudo. Aí lá no final do texto, o Senhor fala, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê que o Senhor deu autoridade? Porque primeiro ele se humilhou, porque primeiro ele submeteu. Então a submissão ele é um pré-requisito para a autoridade. Amém? Se você quer ter líderes, né, submissos com o coração, você tem que ser o primeiro a submeter. E o terceiro é o serviço. Eu gosto muito do texto de João 12, 26, que eu já até decorei, né? Se o grão de trigo cai na terra, não morrer ele fica só, mas se ele morrer ele vai dar muitos frutos. E a Bíblia também continua ali, né? Isso no verso 24, mas um pouquinho mais para frente, no verso 26, Jesus ali ele coloca, se alguém o servir, aonde ele estiver, você estará.
Sabe que um dia Deus falou muito comigo nesse versículo. E eu substituí, o Senhor me falou, substitui esse nome aí. Então coloca o nome da sua pastora, da sua líder, que no caso é a pastora Márcia. Se você a servir, aonde ela estiver, você estará. E eu falei, uau! Eu comecei, só são 30 anos de serviço. Servindo no ministério, onde precisa, me colocando. E quando eu percebi, o Senhor já estava me usando para pregar em conferências, em estádios, escrever livros, né, levantar pastoras, numa mesma unção. Por quê? Porque você tem a unção de quem você serve. Amém? Quero deixar essa palavra para você. É uma palavra curta, mas muito poderosa para você gerar relacionamentos que vão permanecer, que vão glorificar o nome do Senhor, que você possa ser essa pessoa que gere discípulos com o mesmo coração de Jesus. Submisso, servo e através de um relacionamento de transparência. Assim, nós vamos dar muitos frutos e vamos glorificar o Senhor nos nossos relacionamentos e no nosso discipulado. Que Deus abençoe você.